Boa, pessoal. Bom, acho que para alguns aí isso aqui não é novidade, né? A gente já está no segundo encontro. Até dando um contexto, né? A SaaS BR Clube aí é a primeira comunidade de SaaS B2B no Brasil. Então, qual que é a ideia, né? Como eu já contei essa historinha algumas vezes, faz um mês e meio atrás, eu, o Vitor e o Rafa, a gente foi passar uns dias lá no Vale do Silício para ir no evento do SaaStr, né? E, pô, foi animal, né? A gente viu muito conteúdo. Não sei se todo mundo conhece o evento, mas basicamente o maior evento aí de SaaS do mundo, talvez um dos únicos realmente grandes aí, relevantes. E, pô, a gente saiu de lá com a cabeça fritando, pensando, cara, meu Deus, a gente precisa ter esse nível de conteúdo no Brasil. E, cara, o que acaba acontecendo hoje aqui no Brasil é que existem vários eventos, né? Mas mistura muito a galera. Então, pô, tem evento que tem muita gente de software, mas ao mesmo tempo do teu lado tem alguém que não tem nada a ver com software, outros mercados, né? E a gente sabe que galera de software hoje tem muita peculiaridade, né? Tem muita coisa que, cara, a gente precisa se aprofundar com quem está vivendo basicamente as mesmas coisas. Então, da onde surgiu a comunidade, né? Dessa ideia justamente aí da gente ter ambiente de troca. Hoje a gente, na comunidade, está quebrado basicamente em duas grandes atividades, vamos dizer assim. Essa roda de conversa de founders, né? E C-levels, então a gente acaba fazendo uma curadoria na comunidade para segmentar aí o perfil da galera, então, entre founders de vários tamanhos de empresa e também executivos, né, de startups de tecnologia. E essa aqui é a roda de conversa, onde basicamente a ideia é a gente levantar um tema por semana e trocar mesmo, tá, galera? Então, a ideia é que, basicamente, a gente está como host, a gente vai trazer alguns tópicos principais, mas a ideia é que todo mundo abra o microfone e a gente possa conversar. Na semana passada, a gente falou um pouco sobre aplicação de PLG, um monte de gente legal aí, pô, abriu o microfone, contou um pouco da experiência, foi uma troca super legal. E hoje, né, a nossa ideia é conversar um pouquinho sobre o dilema dos VCs, né? Então, pô, seguir no bootstrap, captar investimento, qual que é o caminho? Te vê que o mercado está mudando bastante, né? 2020 ali, pô, estavam 19, 20, a torneira de dinheiro do mercado estava aberta, a galera estava captando horrores. Hoje em dia a gente já vê muita discussão do pessoal querendo mais numa linha bootstrap, né? Olhando mais para uma visão de caixa. Então a galera tem mudado um pouco do pensamento nessa linha. Eu achei que era um tema super interessante aí para gente trazer para a roda, tá? Eu vou compartilhar a tela, pessoal. Como eu falei, o formato aqui, né? A gente traz alguns tópicos, alguns dados, e a ideia é abrir microfone para a gente discutir, né? Todo mundo que está aqui, pô, tem uma galera super relevante, acho que é bem legal escutar todo mundo aí, a gente ir trocando, tá? Estou abrindo aqui a minha tela, vocês devem estar vendo, né? Sim. Boa. Então vamos lá, pessoal. Bom, qual que é o tema de hoje, né? O dilema dos VCs. Seguir o bootstrap ou pegar investimento, né? Então, tema aí, como eu falei, que a galera discute muito hoje em dia, né? E acho que vai ser super legal a gente conseguir se aprofundar. A gente tem uma única regra específica nesse fórum, tá, galera? Que eu acho que ele é extremamente importante, que é deixa o pitch de vendas em casa. Então, a gente sabe que todo mundo quer vender, todo mundo quer mostrar seu produto, mas aqui a ideia é ser uma discussão focada no tema, tá? Então, a ideia aqui não é a gente vender um para o outro nesse momento, a gente realmente focar no tema, porque senão a gente acaba perdendo o foco aqui da discussão e a gente tem pouco tempo, tá? Boa. Acho que está até complementando aí, desculpa, Matheus. Pode falar. A SaaS BR Club nasceu como um negócio para a gente trocar ideias totalmente sem fins lucrativos. Eu, Matheus, todos vocês têm as suas empresas aí, mas a ideia é que a gente, de fato, se ajudar, né? A gente está fazendo um esforço aqui, né? Pegando alguns recursos nossos aqui para a gente fazer o negócio acontecer. Então, se puderem também seguir a comunidade direto no LinkedIn, a gente sempre posta as novidades por lá. Quem está inscrito na comunidade também está recebendo e-mails, sempre de quando vai acontecer as novas rodas de conversa, dos resumos também do que está acontecendo aqui. Então, fiquem ligados sempre nos e-mails e também no LinkedIn. E na semana daqui a 2 semanas, né, Matheus, a gente vai ter um primeiro podcast também. Não sei se a gente já pode soltar o spoiler aqui. Sim, daqui 2 semanas a gente vai ter o primeiro podcast, que vai ser, né,
com o Vasco, que é o CEO da NSTech, então empresa gigantesca aí do ramo da logística, maior hoje que logtech do Brasil, disparado. Então, legal vocês saberem também que a gente está fazendo alguns webinars com uma galera que não costuma falar para mercado, né? Então, a gente vai trazer vários nomes aí, a gente já tem confirmado o Vasco, que é o CEO da NSTech, e o Alexandre Apendino também, hoje que é o VP ali da TOTUS, na parte de vendas e relacionamento com o cliente. Mas vamos lá, galera, vamos focar aí na discussão. Acho que o que é legal dessa discussão é que a gente nunca consegue nem chegar no final dos slides de tanto que a galera fala, né? Mas vamos lá. Bom, para a gente dar um start aí, né, pessoal? A gente trouxe um dado aqui interessante, né? Então, hoje, menos de 1% das startups conseguem VC, mas quase todas constroem produto pensando neles. Isso é uma coisa, tá? Que eu acho que é bem interessante, até trazendo como reflexão. Quando a gente criou as nossas empresas aqui, imagino que vocês também, uma pergunta que eu sempre recebi era: e aí, já captaram? Já captaram? Então, hoje a gente sente, eu pelo menos tenho esse sentimento, quero ouvir de vocês também, que no Brasil a galera meio que valoriza mais a captação, basicamente, no início de uma empresa, do que basicamente você conseguir ter clientes pagantes, né? E aí tem um dado legal que diz que apenas 0,05 das startups conseguem investimentos de fundos de venture capital, ou seja, quase todo mundo constrói pensando em captar, né? Porque se criou muito essa cultura no mercado brasileiro, mas na prática não é bem assim. A gente sabe que conseguir dinheiro está cada vez mais difícil. Então, né, qual que é o debate? A gente está construindo para clientes ou para fundos? Queria escutar um pouco da percepção de vocês aí. Também queria entender, né, galera? Quem aí captou num primeiro momento? Quem aí optou por seguir no bootstrap? Quem vai puxar essa discussão aí? Fala aí, Fábio. Salve, galera. Bom dia. Então, a gente lançou a nossa empresa em 2022 e a gente, por incrível que pareça, não fizemos ela pensando na captação. E aí começamos a crescer. Hoje a gente está chegando a 1.200.000 anos de faturamento. E no passado a gente foi abordado por um grupo de empresários que eles não têm um fundo de investimento, são um grupo de empresários mesmo. E quando eles mandaram para a gente o mútuo, a gente ficou bastante assustado, assim, e por não conhecer mesmo, não saber como é que o game funcionava no Brasil, e a gente correu do investimento. E aí depois a gente fez aqui o programa da 49 para startups, e fizemos também um programa da Investidores VC para investidores, para entender bem as duas pontas. E aí a gente viu que grupos de fundos de investimento sérios não executam o mútuo, que ele é muito mais uma proforma aqui no Brasil, né, desde que você siga as regras colocadas na mesa antes da assinatura. Mas, de qualquer forma, a gente nasceu bootstrap, estamos se mantendo, né, a gente tem fluxo de caixa positivo e pensamos muito mais num exit do que numa rodada de investimento, para dizer bem a verdade. Acho que esse é o resumo aí. Legal, Fábio. O Rafael está na fila. Na fila aí. Opa, bom dia, pessoal. Desculpe o atraso aí, entrei um pouco depois. Só me apresentando antes, sou Rafael, sou founding team da Samax, que é uma solução para redução de custo de cloud. E eu já tive uma outra experiência empreendedora que foi com a Scalable, onde eu era co-founder CRO, que era uma fintech de crédito para SaaS B2B. E na Scalable, cara, assim, foi a minha primeira experiência empreendedora, primeira experiência também dos meus sócios, e a gente construiu a Scalable baseada quase que 100% na visão do VC, na ótica do VC Track. E a gente era uma fintech de crédito, assim, nem tinha como a gente seguir assim, um fluxo perfeito ali, aquela jornadinha do VC Track, mas a gente se baseava muito neles. Então, cara, a gente dissecou ali o Astela Playbook, por exemplo. A gente fazia, cara, validação, discovery de produto com gente de VC, sabe? Era um negócio, assim, a gente estava um pouco meio sem noção até nessa pira, porque era o que a gente sabia desse meio de startup, assim, né? A rota da captação. E aí, depois de um tempo, e depois de quebrar a cara algumas vezes, a gente foi sacando que cara, o nosso produto não era propriamente assim
seguir VC Tracker, não precisava disso, a gente começou a gerar caixa com crédito assim, muito rápido, então foi ali que a gente teve uma virada de chave, foi se moldando junto com os nãos que a gente tomou pra caramba, né, dos VCs, e aí a gente foi se moldando, só que talvez um pouco tarde demais. Na Samax, a gente nasceu já numa estrutura de Startup Studio, da Talentum Ventures, fica lá em São José, não sei se vocês conhecem. Então, essa pressão de captação ela é um pouco menor. A gente já tem alguns investidores anjo que a própria Talentum traz, e a galera aqui já tem muito mais bagagem também. Então, a gente não tem muito essa pressão de ficar, indo atrás de VC, seguindo essa rota de VC. Então, a gente faz discovery hoje com quem de fato é nosso ICP, sabe? Parece uma coisa meio básica, mas eu sinto que muita gente vai construir de fato, vai construir o produto totalmente ao redor do VC e não olha para o seu público-alvo. E aí você cria uma solução que parece sexy ali no pitch deck, só que você vai botar ali para rodar num cliente e não funciona num solucionador. Então, isso foi um aprendizado aí que eu tive, né, nessa minha última experiência empreendedora. Estou conseguindo aplicar aqui agora na Samax, tem dado super certo. A gente tem conseguido validar assim, nosso produto de redução de custo de cloud com pessoas-chave que têm contribuído muito para o produto. A gente tem conseguido crescer de forma bem acelerada assim, na construção. A gente ainda está em MVP. Legal, Rafael. Acho que até pegando o ponto também que o Fábio tinha comentado, né? Quando eu e o Vitor, a gente fundou a GetDemo, né, lá atrás, a gente veio muito com uma mentalidade dessas de que a gente deveria captar a qualquer custo. E quando a gente apresentou a tese para os VCs, a gente falou, cara, com mais de 20, assim, e o que todos falavam era o seguinte: o mercado de vocês é muito pequeno, porque a gente hoje, no caso da GetDemo, só vende para empresas de SaaS B2B. Só que a gente via aquilo como uma oportunidade, porque é um nicho que ninguém estava olhando. No Brasil, cara, todo mundo quer fazer CRM, todo mundo quer fazer RP, todo mundo quer fazer Omnichannel. Tudo bem, o mercado é gigante, mas, cara, o mercado é gigante e você precisa ter muito capital para você conseguir entrar e brigar com os players que já estão há 10, 20 anos no mercado. E, cara, olhando lá para fora, se você for ver, né, hoje em dia o que cresce lá é o que nasce nichado, porque se for tentar brigar com os grandes, imagina, brigar com a Salesforce, com o HubSpot lá fora, não dá certo. E aí a gente tomou muito esse feedback quando a gente estava fazendo o nosso pitch deck. A gente chegou até a pensar, será que a gente deveria fazer um produto para aumentar nosso TAM, né? A gente deveria já, numa linha de talvez criar mais produtos ou mudar a tese, né? Será que isso não vai funcionar no Brasil? A gente meio que ficou intoxicado com isso, mas a gente acabou ignorando e viu que estava dando certo no mercado. Em 5, 6 meses, cara, a gente já estava com bastante cliente, hoje a gente tem caixa positiva, nem pensa em captar, porque a gente percebeu que a gente tinha capacidade de dominar um mercado que era um mercado menor. É melhor você ter 12, 15 mil empresas de potencial que todo mundo te conhece, do que você ter um mercado de 1 milhão de empresas que ninguém te conhece e você não tem capacidade de chegar. Né? Então, acho que isso foi um pensamento que a gente teve no começo, mas que na prática, na vida real, se provou totalmente o contrário. Exatamente, né? Cara. A gente ouvia a mesma coisa, tão pequeno, porque a gente também focava só em SaaS B2B, mas depois a gente entendeu que aquela tese de compound startups também faz bastante sentido, né? De você criar novos produtos para aquele nicho que você está atuando, porque você já conhece tão bem ele que você consegue ter acesso a outras dores e essas soluções podem ser complementares. Acho que isso faz bastante sentido também. VCs não costumam olhar muito para isso, parece que agora estão começando a entender esse fluxo, mas, por exemplo, aqui na Samax, a gente, por não ter essa pressão do VC, a gente hoje está começando fazendo serviço. A gente ainda está desenvolvendo um produto que é complexo, que envolve IA, que envolve acesso ao ambiente cloud, então não dá para você só ficar esperando o produto ser desenvolvido, você tem que ter um pouco de serviço também, coisa que a gente nunca cogitaria se a gente tivesse assim, bitolado na tese do VC. Animal. Daniel tá com a mão levantada aí, Daniel. Toca o pau. Fala, galera. Tem a história de trás para frente, que essa é bem bonita, e tem os 3 anos de bootstrapping, que esse daí foram desesperadores. A gente fundou a Suridata, que é um grande hub de dados de saúde, novamente, de trás para frente. Hoje ela tem um volume considerável de dados de saúde, mas era o que a gente tinha que contar 7 anos atrás, quando a gente pensava em VC. Então, no final das contas, o que a gente fez? A gente camelou por 3 anos,
sempre com caixa positivo, porque artificialmente positivo, né? Porque o custo de oportunidade do pagamento meu e dos meus sócios, a gente tirava 0 no começo, ganhava 5 mil a mais, era tudo receita recorrente. Aí a gente trazia alguém custando 3 mil, faturava 8 mil a mais, trazia alguém custando 6 mil, e dessa forma a gente montou um time que inicialmente era predominantemente júnior também, porque cada vez que a gente esticava um pouquinho o cobertor, a gente conseguia trazer alguém, por ser recorrente e também por a gente ter conseguido construir um churn baixíssimo, que sempre foi abaixo de 2% ao ano. E aí, quando a gente fez 3 anos, entraram um conjunto de investidores anjos com dois fundos e também investidores anjo, que ajudaram a gente a aumentar a senioridade em alguns steps para aquele momento. Isso foi muito importante para a gente. Mas a gente sempre carregou com a gente algo que, estrategicamente ou não, hoje é estratégico, mas lá atrás a gente queria aceitar todas as POCs gratuitas possíveis, né? Veja, a gente não tinha dinheiro, então a gente não podia aceitar POC gratuita. A gente até fez esse erro uma vez, mas aí a gente aceitou o conselho de um dos conselheiros da gente, que ele falou, velho, o cara só vai ver valor se ele pagar. E mais, o time dele só vai se comprometer para testar o que você entregou se ele pagar. E esses pagamentos foram virando contratos, que foram virando feedbacks, e a gente desenvolveu tudo dessa forma. E aí a gente break-even novamente, depois que a gente pegou o investimento, recapitulando, fundamos em 2018, 2021 pegamos o primeiro investimento, break-evamos ano passado, e agora a gente vai atrás de investimento novamente. Por quê? Porque está entrando inteligência artificial no mercado, porque estão entrando outras teses que dizem que a gente tem de forma muito rápida, sem ter muita coisa. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa aumentar a senioridade, a gente precisa aumentar a frequência de lançamento de produtos, e agora a gente tem uma inércia que comporta enfrentar um pouco melhor esse mercado por causa do posicionamento que a gente construiu. Se eu pudesse, eu ficaria só no bootstrapping. A gente está surfando muito à vontade para estar só no bootstrapping agora. Então, o investimento ele funciona como um anabolizante para a gente, né? Um anabolizante para quem treina, para quem está trabalhando, para a gente ganhar alguns degraus numa velocidade muito, muito, muito importante para a gente se manter como líder nesse mercado. Mas com isso vem uma necessidade de governança também que acaba, às vezes, machucando a operação. No nosso caso, até então, tem funcionado muito bem. Ô, Daniel, animal, os pontos que você falou, e essa parte de você ir crescendo conforme você pode, né? O cliente pagando, você vai aumentando a tua receita, vai contratando time, foi muito algo que a gente seguiu também. Hoje, e segue até hoje, na verdade, né? A gente sempre pensa, puta, a gente precisa crescer, por exemplo, a área de CS. Cara, a gente todo mês, obviamente, está tendo um crescimento de MRR, a gente vai lá e dentro da nossa capacidade de pagamento, a gente vai lá e opta por contratar ou não contratar ou esperar, né? E a gente também acabou construindo um time muito júnior por conta disso que você comentou. Por exemplo, hoje o nosso head de CS, que já lidera 4 pessoas, ele foi nosso primeiro CS e é um cara super novo também, assim como o time que está embaixo dele. Então a gente acabou construindo um time júnior por conta disso. Óbvio que também nosso negócio, né, é uma ferramenta que, cara, é uma ferramenta mais simples de utilizar, não tem tanta complexidade, precisaria de alguém extremamente sênior no nosso caso. Mas acho que isso foi legal porque a gente realmente foi criando um time muito comprado, né? Porque é uma galera que era júnior e foi crescendo junto com a gente. Tipo, pô, em espaço de um ano, o cara virou um líder, por exemplo. Mas, obviamente, em algum momento isso pode causar algum tipo de gargalo, chegando, né, num nível de empresa mais avançado. Tipo, hoje é algo que a gente olha, né? A gente fala, puta, beleza. Chegamos, hoje em dia, estamos com 300 clientes aqui, tem muita conta enterprise. A gente entende que está chegando a hora, talvez, de começar ou investir mais dentro do time em questão de educação, etc., ou ir para uma camada mais sênior. O problema é que quando você vai para uma camada mais sênior, você acaba trazendo de mercado, você pode até comprometer um pouco cultura, né? Enfim, acho que esse é um dilema legal. E outro ponto bacana que você falou é a questão de cobrar, né? No começo você quer abraçar todas as POCs, e a gente também fazia isso. Sabe o que foi engraçado? A gente começou a GetDemo com basicamente 15 early adopters que a gente selecionou e, cara, nenhum early adopter fechou. Isso foi engraçado. Por quê? Porque a gente entubou nos caras. Quem que fechou realmente as primeiras compras? Foi outras empresas que a gente não estava indo numa ótica de teste. Então, de fato, isso aí faz muito sentido.
o cara tem que pagar para se comprometer, senão ele realmente não paga, né? Então isso é importante. E pegando um gancho já com esse segundo slide aqui, né? É um pouco do que a gente falou agora. Então, pô, o VC não é combustível, é acelerador, né? Ele pode explodir o carro se ele ainda for um Fusca. Então, isso é uma coisa que eu já vi acontecer em startup de vários conhecidos meus, que o cara pegou uma rodada agressiva logo no início, contratou uma camada sênior gigantesca, né, sem ter receita, bombou, contratou 3, 4 vendedores, por exemplo, e no final das contas a startup se afunda porque ela não tem receita, ela não cresce ela não cresce respeitando a linha de crescimento de receita dela, e ela queima um monte de dinheiro e acaba indo pro buraco já no dia 1, né? Também queria entender se vocês conhecem algum caso nessa linha ou se algum de vocês já se atrapalhou dessa forma, né? Captou uma rodada, saiu crescendo o time, percebeu que não era o caminho, enfim, tem que puxar essa aí. Eu vou falar rapidinho, só para fechar o negócio que eu tinha começado, mas acho que tem a ver com isso. O empreendedor sem dinheiro, ele é obrigado a ser criativo, né? Então, ele é obrigado a fazer um monte de MVP e transformar esses MVPs, quando possível, em produto. Ele, com muito dinheiro, ele consegue, sem perceber, forjar o MVP. E de uma hora para outra tem um aparente caso de sucesso que, quando de fato o produto é lançado, ele quebra. Tem um amigo próximo que, no MVP dele, ele entendeu que ele precisava que as pessoas testassem o software de música dele. O que ele fez? Comprou músicas. Músicas são caras, em quantidade, isso daí pesa bastante. Então, queimou absurdamente o capital, enquanto ele poderia ter testado músicas de qualidade mais baixa para ver se aquilo poderia ter gerado algum engajamento. Enfim, a escassez gera alternativa, obriga a gente a ter alternativas valiosas. É verdade, cara. Isso é muito real, né? O empreendedor com dinheiro, ele fica burro, entre aspas, em vários momentos, porque ele acaba com caixa, né? Fica muito mais fácil ele optar por coisas que não necessariamente são tão criativas, tão mais ao alcance, vamos dizer assim, que o dinheiro pode comprar, né? Isso pode atrapalhar muito a estratégia. E outra coisa também, né? É que, obviamente, um VC, ele espera um retorno de 10, 20, 30 vezes o capital investido. Então, na verdade, ele vai te pressionar a queimar. Ele não quer que você fique, vamos dizer assim, entre aspas, miguelando o dinheiro, né? Ele quer que você queime. Por quê? Porque isso precisa retornar. Então, querendo ou não, a mentalidade do empreendedor nesse momento, ela vai estar muito orientada a crescimento. E o empreendedor, se for um founder de primeira viagem, o que ele vai pensar? Isso acaba pegando muito no ego. Ele quer construir um time. Não, eu quero ter um time de vendas, eu quero ter um time de CS, quero ter um time de produto. E aí isso acaba também ajudando, né? Então o cara já está com uma pressão para investir o dinheiro, já não tem tanto conhecimento. E ele acaba indo numa linha de contratar, montar time, o ego atrapalha. No final das contas, a empresa se estrutura, queima o caixa e depois tende a morrer ou fazer uma segunda rodada super agressiva. E muitas vezes o que vai acontecer o cara põe um puta dinheiro para perceber que aquele MVP dele não deu certo, né? E aí ele tem que mudar a tese dele, ele precisa de mais capital para isso, e coisa que o empreendedor bootstrap no início, ele não vai ter, porque ele vai ter que usar a criatividade. Ele pode testar 3, 4, 5, 6 MVPs logo no início, sem queimar um puta de um recurso, né? Aí, Lucas. Fala, Matheus. Fala, turma. Eu tenho uma plataforma de comunidade, Nichos, e a gente está no Bootstrap, então não tenho essa experiência com o Anjo, mas a gente recusou um investimento, e eu acho que esse cenário que você comentou, Matheus, era bem próximo do que a gente ia executar. Assim, meu desejo, eu já estava montando planos, né? Cara, vou contratar uma super equipe, já vou... cara, eu já tinha um cenário mirabolante, assim, então eu acho que o que o Dani falou aí também é muito condizente com a minha realidade. No momento em que eu senti a falta de caixa, eu não aceitei o cheque, achei que o cheque não era nem muito bom para me acelerar, nem o valor ia me travar ali, eu não ia conseguir contratar gente enfim, ia querer contratar um monte de gente sênior, como você falou, ia querer montar a equipe, juntar, né, um monte de gente ali e tentar crescer, mas eu acho que não era a hora. E aí foi onde eu comecei a trabalhar um pouco mais criatividade, explorar um pouco mais as possibilidades aqui, e aí a coisa virou no Bootstrap mesmo. Então hoje a gente está no Bootstrap, mas avaliando novos cheques com condições muito mais favoráveis dos que a gente estava
avaliando antes. Então, acho que se eu tivesse pego aquele cheque, acho que eu teria queimado de uma forma ruim, digamos assim. Aqui no sul do estado de Santa Catarina tem uma história interessante de uma startup que captou cedo demais, estava crescendo acelerado, captou cedo demais, veio a pressão para queima de caixa, que é natural. Eu estou olhando aqui para o Daniel Barra com a câmera ligada, nós devemos ser da mesma geração. Para a gente fazer queima de caixa não é uma tarefa fácil. A gente é muito mais da torneira bem reguladinha do que da queima de caixa. Mas, enfim, eles captaram, fizeram a queima, cresceram estrutura, cresceram o time, precisaram de uma nova rodada. O mesmo investidor entrou numa nova rodada, novamente o mesmo ciclo, mais alavancagem, mais estrutura e mais equipe. Aconteceu uma terceira rodada, mesmo o investidor entrou de novo. Final das contas, os empresários se tornaram funcionários da startup. O investidor hoje tem 100% do cap table, sabe? Então, cara, eu fico sempre entre dois corações quando o assunto é esse aqui. Cara, esse ponto aí que você comentou é engraçado, mas triste, né? Porque eu também conheço empresas que captaram tanto que no final das contas o fundador já era um CLT da empresa. Tem que tomar um puta cuidado com isso. Eu já vi cases de empresa, tem no Brasil, empresas que foram vendidas por bilhões e fundador não botou 10 milhões no bolso. Então, cara, é uma loucura. Famoso aí, né, Matheus? Tem um famoso aí, né? Tem cases famosos aí nessa linha, velho. Então, pô, hoje em dia eu já fico pensando, o que é melhor, né? Você fazer uma jornada de 10, 15 anos, vender uma empresa por bilhões, mas você se diluir tanto, que obviamente você fazer uma empresa desse tamanho, você precisa captar muito, porque isso é óbvio, né, pessoal? Pô, uma empresa bootstrap não vai ter a mesma curva de crescimento de uma empresa de investimento. Isso com certeza é óbvio. Mas, assim, eu acho hoje que vale mais a pena fazer uma jornada, às vezes, de 3, 4, 5 anos. Você ter uma empresa ali que vale seus 50, 100 milhões, mas ter uma geração de caixa alto. Eventualmente, até você entender que nem faz sentido vender a empresa, faz mais sentido você manter ela gerando 500, 1 milhão de caixa por mês ali durante 20, 30 anos do que necessariamente você vender a empresa, né? Então, pô, esse ponto ele é bem importante de se pensar, talvez até desde o dia 1 que você cria uma empresa, né? Qual que é a jornada que você está disposto a fazer? Porque eu acho animal você fazer um case de uma empresa de bilhões, mas você tem que estar muito disposto e talvez você não vai ficar tão... Talvez você fique rico igual um cara que vai fazer uma empresa menor, né? Então, tudo isso são coisas que antigamente ninguém olhava e acho que agora a gente está vendo os primeiros cases surgindo nessa linha, né? Porque, obviamente, há 20, 15 anos atrás não tinham empresas que estavam nesse patamar, e agora a gente está vendo isso acontecer, e por isso que eu vejo que os novos founders também estão muito orientados, pelo menos nos últimos 2 anos, aí numa linha de bootstrap. Fala aí, Rafael. Bom dia, pessoal. Primeiro, obrigado aí pelo convite, poder participar desse clube seleto aí, Matheus. Acho que é muito bacana, a gente busca sempre muitos espaços, né? Eu sou founder da Connect, a gente tem uma solução de Big Data. Estão no mercado há 9 anos, mais ou menos, a gente é bootstrap há 6 anos. Tá? Eu acho que alguns casos aí que o Fábio colocou faz muito sentido. Conhecemos algumas startups aí que, cara, vende share para pagar folha, né? Cara, é bizarro isso, assim, né? Porque no fim, mas não tem um plano para aquele dinheiro. E a gente participou de algumas turmas da Endeavor, de Scale Up e tudo, e eu acho que o grande ponto, e não dá para dizer que é regra, né? Mas o que a gente via muito era o seguinte, cara, qual é o plano? Porque dinheiro é o recurso, talvez, o mais abundante no mercado. Claro que não é fácil, né? Porque quando a gente está precisando, não é assim, mas, tipo, dinheiro você busca no banco, você busca dos próprios founders, você busca de VC mesmo, só que tem que ter um bom plano. O que você vai fazer com aquele dinheiro? Não adianta você pegar para montar a equipe à la louca e tal. Então, um momento dessa busca por um VC, ele é bem importante, né? Na questão de, cara, estou no momento já de scale-up, já tenho meu produto bem validado, e aí também tem que ter o desapego do cap table, muito que nem o Daniel colocou, cara, porque senão você fica encaixotado. A gente vê muito isso e aconteceu com a gente, tá? A gente foi bootstrap por muito tempo e a gente não tinha capacidade de investimento. Time júnior,
a gente olhava o concorrente crescendo, cara, não, mas pô, a empresa é toda nossa, vamos em frente, e aí atrasa. Então, cara, não é fácil, né? Não é fácil. A gente mesmo não acertou em todos os momentos e passou depois, né? Quando a gente buscou mesmo entrar e foi adquirido por um grupo maior, uma parte por um grupo maior para nos acelerar, né? Porque é o combustível mesmo, como vocês colocou, só que tem que saber bem onde queimar, né? Acho que essa questão do momento da empresa, momento do produto bem validado no mercado, importa bastante aí quando você vai buscar um recurso para poder acelerar, né? Total. E acho que tem uma coisa que pega, né? Isso pelo menos é uma reflexão que eu tenho bastante. Qual que é a velocidade certa de crescimento, né? Porque, por exemplo, a GetDemo hoje é bootstrap. A gente consegue trazer ali 30, 40 mil reais de novo MRR todo mês. Pô, legal. Mas eu fico pensando, será que a gente não deveria estar trazendo 100, 200, né? Mas talvez a gente poderia, mas a gente teria, né, talvez que optar por botar combustível, né, talvez ir atrás de uma captação. Mas aí eu fico pensando, tudo bem, né, mas pensando em uma tese macro, para onde a gente quer ir com isso? Porque se eu pegar dinheiro no estágio que a gente está hoje, por exemplo, vai ter que esperar um múltiplo de 30 lá, por exemplo, que, pô, talvez sejam mais 10, 15 anos de jornada. Será que eu estou exposto a isso, né? Mas acho que isso é uma coisa que todo empreendedor bootstrap ele também se pergunta, né? Porque às vezes é melhor você ter uma constância de crescimento, né, que seja menor e uma sustentabilidade de caixa do que você pegar uma quantidade gigante de dinheiro. Às vezes o mercado nem está preparado para crescer na velocidade que você está esperando, porque a planilha aceita tudo, né? E se você botar essa quantidade de dinheiro, talvez você queime muito e você não consiga ter o retorno da curva que você está esperando. Tipo, pô, não necessariamente se eu investir 10 vezes mais em marketing hoje, eu vou gerar 10 vezes mais lead. Então, eu acho que isso é uma coisa interessante até que eu queria ouvir de vocês, de como é que vocês se sentem em relação a isso, né? Dessa curva. Pô, qual que é a curva ideal? Porque é um negócio que eu me pergunto toda hora e às vezes se a gente faz um mês um pouco abaixo ou o que for, eu já fico, puta, será que a gente está na linha certa da velocidade, né? Enfim, acho que esse é um ponto interessante. A gente aqui, Matheus, demorou um bom tempo para entender que o Excel que a gente montou lá no início, quando montou a empresa, a gente errava todo ano, né? É justamente nessa curva de crescimento. Cara, um crescimento muito diferente do que a gente esperava. A gente já pensava, cara, todo mundo pode usar nosso produto, legal, vamos lá. Só que não é assim, né? A gente sabe, né? O nosso perfil de cliente ideal, ele tem limitações e aí, cara, até você adaptar, é muito importante, né? Ouvir esse mercado, entender mesmo o mercado e adaptar e entender, cara, não é o que você imaginou no início, né? É o que o mercado fala, né? A voz do mercado sempre vai prevalecer sobre o teu Excel. Então, isso faz muita diferença mesmo para entender e planejar os anos seguintes e a tua capacidade mesmo de vender e entregar, né? Animal. Boa, mas alguém aí sobre esse tema aí? Teve uma vez que a gente teve uma conversa que foi um pouco engraçada no começo, depois eu fiquei triste com o investidor, onde a gente foi sabatinado por meta, né? Ele falou, cara, qual é a meta para esse ano? Eu falei, velho, é o máximo que der. Porque eu tava cansado, né, do que o Rafael falou, eu tava cansado de ser sabotado pelo Excel. Porra, colocaram assim, porra, 10% ao mês, depois 15% ao mês, 5% ao mês, 3% ao mês. E a gente vem crescendo 3% ao mês, faz 3 anos, e a gente entende que a gente precisa dar um salto maior. Mas o ponto é, essa conversa existiu, e depois eu levei uma rasteira dessa conversa, eu entendi que eu precisava ter tudo muito não, metrificado, não só para eu entender o que estava acontecendo, mas para que a partir daí a gente tivesse metas que provocassem o engajamento do time. Isso foi muito importante para a cultura. Isso fez com que a gente crescesse muito mais? Não. Mas a cultura fez com que a gente ficasse mais forte. Então isso daí foi muito importante. Mas que eu adoraria estar crescendo 20% ao mês. Gostaria. Boa. Aí pegando, né, mais um gancho aí, né? A gente até agora está muito numa linha de, pelo menos eu estou entendendo dessa discussão, né? Que tá todo mundo aqui mais numa linha bootstrap, né? Pelo menos todo mundo que falou. Até queria alguém que, se tiver aí, né, que tenha pegado grandes rodadas para escutar também, mas estou tentando trazer um outro lado aqui, que seria os malefícios do bootstrap, né? Então, pô, sei lá, bootstrap é liberdade total, até você precisar contratar 10 pessoas em um mês, né?
Então tem um dado de 73% das startups bootstrap não escalam por falta de recursos para times, né? Então eu vou dar um exemplo prático que a gente já viveu aqui. A gente criou recentemente mais 2 produtos para a mesma persona, produtos que são complementares dentro da GetDemo, porque a gente entendeu que a gente tinha uma carteira forte, a gente precisava fazer upsell. Ao mesmo tempo, a gente começou a perceber que a gente tinha uma necessidade de contratação em tecnologia grande. Só que quando você começa a sentir que você precisa contratar, você tem alguns desafios. Por quê? Porque nosso time de tecnologia era pequeno e você botar mais 2, 3 recursos de tecnologia numa empresa que é pequena exige um esforço de rampagem, exige um esforço de busca, né, que é quase um trabalho de RH, e hoje quem faz tudo isso é quem exatamente está codando, né, o nosso CTO que está extremamente envolvido hoje nessa parte técnica. Então foi um momento que a gente falou assim, cara, ou a gente entra com uma mentalidade mais agressiva, de falar, agora a gente vai ter que dar um passo maior que as pernas, entre aspas, né, vamos dar uma acelerada firme, vamos botar alguém para fazer esse processo de recrutamento, vamos botar logo 2, 3 pessoas de uma vez, entendendo que vai ter um esforço de rampagem. Então, acho que talvez tenha sido o primeiro momento da gente, numa estratégia bootstrap, que a gente falou, cara, talvez a gente tenha que ser mais agressivo aqui e queimar um pouco de caixa, vamos dizer assim, e não ir tanto numa estratégia consciente, porque a gente precisava de velocidade em termos de tecnologia. Coisa que, quando você tem um conforto de um colchão de investimento, você acaba fazendo, né, com mais tranquilidade, por exemplo. Não sei, alguém tem algum momento que percebeu que o bootstrap limitou o teu crescimento de alguma forma, sentiu que isso estava te asfixiando e que ter um bom caixa faria diferença? Queria escutar aí alguém. Fala aí, Leonardo. Opa, beleza, pessoal. Então, não foi um grande colchão de investimento, não. Na verdade, acho que casa com várias coisas que foram faladas aí. A gente recebeu quase metade daquilo que a gente tinha no BP, né, que a gente estava pedindo. E isso foi bom, tá? No final das contas, a gente fica puto da vida ali, mas é a história que até o Rigonati lá das telas fala, né? Pouca água mata plantinha, muita água mata plantinha, e é a tônica disso que vocês têm falado, de que se vem muito dinheiro, a gente não sabe muito bem o que fazer, né? Via de regra, o nosso BP está errado, né? Alguém falou ali da planilha, e assim, a gente passou, sei lá, quase 2 anos no Bootstrap, e foi muito, muito difícil. E aí você acaba tirando o foco do produto, porque você precisa sobreviver, né? O objetivo do founder é sobreviver. E aí você vai dar consultoria, você vai fazer coisas ali que se desviam do produto. Né? Claro que a gente acaba justificando, não, essa consultoria também eu aprendi para desenvolver o produto. Né? Mas o fato é que sem dinheiro você tem que dar os pulos ali, tem que dar o jeito. Então, quando entrou o dinheiro, e entrou um dinheiro menor do que a gente estava imaginando, aí entra a criatividade e eu acho que entra a tranquilidade também. E eu acho que tem nessa parte, nesse mundo de VC, essa primeira etapa é uma etapa que eu já conversei com vários founders ali, é muito ruído, é muita informação errada, é muita gente, não é nem informação errada, é muita gente dizendo coisas diferentes para você o tempo inteiro. Né? Você tem um monte de investidor ali, a gente também quase, foi o Rafael que falou ali, não, Rafael não, foi o primeiro que falou, esqueci o nome dele. Felipe, a gente quase foi investido por um cliente nosso que não era VC, então a gente quase assinou essa entrada do dinheiro que não era investimento, era uma sociedade, e ia ser muito ruim, teria sido muito ruim. E a gente teve um aporte de um fundo que a gente tem gostado, aí se está por trás desse fundo e tem ajudado pra caramba, e quando a gente passa essa arrebentação, aí faz parte você se capacitar para poder entender o que significa esse universo de VC, porque a gente, normalmente, quem não é second time founder, está pela primeira vez fazendo, tem gente que fala uma coisa, tem gente que fala outra, tem gente que fala outra, então, eu acho que VC nos ajudou pra caramba, eu acho que entender qual VC a gente queria e ir atrás dele nos ajudou pra caramba, a gente também não saiu atirando para tudo quanto é lado, e a gente está muito focado. Agora, eu estou estudando pra caramba, estou participando lá dos bootcamps do Clube dos 10X do Rigonati, tem me ajudado muito a entender a cabeça do VC e entender, assim, que tipo o conteúdo do Rigonati sempre é de outro patamar, e isso te ajuda a entender o seguinte, com quem eu quero seguir essa jornada,
né? Porque sem dúvida que vai ter, tem VCs e VCs, assim como tem startups e tudo mais. Mas você fica com essa clareza de que, cara, eu quero seguir com esse pessoal que tem essa mesma linha de pensamento que eu tenho, porque eu não quero ter esse tipo de confronto de que a pessoa vai ficar desde o momento 1 pedindo meta, porque ela entende que existe uma jornada assim. Só que isso é um estudo de fundo que a gente precisa e que a gente só faz isso quando passa essa arrebentação, essa confusão que acontece nessa fase inicial. Fala, galera. Bom dia a todos aí, novamente. Falando um pouquinho, eu segui totalmente nesses 6 anos de jornada com o meu SaaS, totalmente no rumo do Bootstrap e recebi já tive oportunidade de investimento, de venda também da empresa, mas até hoje eu vi que crescer por conta própria, para mim é bem saudável, não só financeiramente, tá? Mas também mentalmente, me deixa muito tranquilo, né? Mas tem os desafios, como o Matheus comentou, de escalar. Eu entendo e vejo isso na prática, que escalar nesse formato é mais desafiador. Tu tá com um orçamento muitas vezes mais apertado, tu tem que pensar melhor, bolar melhor estratégia, não tomar aquela decisão tão rápida como tomaria com um caixa mais robusto, né? Então, enfim, eu acredito, ainda eu tenho um pouco de receio com a parte do investimento, né? Por conta dessa liberdade que eu tenho hoje de tomar as minhas decisões, a minha empresa arrumar da forma do propósito que eu criei ela, enfim, né? Então, acabo ficando refém. É um medo que eu tenho, mas também nunca fui a fundo para entender como seria. É literalmente aquele medo de dar um tiro no pé ou fazer o contrato com o diabo, né? Então, até hoje eu segui nesse rumo total bootstrap por conta disso, mas tem seus desafios, com certeza, também. Animal. Pegando até um gancho do que você falou agora, Dionel, e o que o Leonardo falou também, que foi super legal, acho que um ponto que ele é importante é o founder ter tranquilidade, né? Eu não estou falando tranquilidade de ter paz e não trabalhar 24 horas por dia, eu estou falando realmente da parte financeira, né? Porque, por exemplo, no meu caso e do Vitor com a GetDemo, a gente conseguiu começar a tirar dinheiro muito rápido, mas a gente sabe que isso não é um padrão de mercado. Eu tenho amigo fundador de empresa que demorou 1, 2, 3 anos para conseguir realmente tirar algo relevante, porque ele sempre estava investindo na empresa, ou ele não conseguiu ter um crescimento tão rápido. E por que isso é um problema? Digo isso pela galera que eu conheço. É o que o Leonardo falou, cara. O fundador começa a ir dar palestra, a fazer consultoria, arrumar um outro bico PJ, e isso começa a tirar a atração no negócio, coisa que quando você tem ali, né, uma certa tranquilidade por trás, você consegue focar 100% no negócio. Então, isso é um ponto interessante. Inclusive, né, alguns amigos meus que foram nessa linha, que demoraram para tracionar seus negócios, acabaram abrindo outros negócios em paralelo, que eles viam como pequenas oportunidades, e aí o negócio se desfoca e talvez teria sido muito melhor a pessoa ter focado, sei lá, 3, 4 meses full em um, depois pivotar para outro, ao invés de ficar, né, tentando de forma picada ali tracionar um negócio, mas tem que fazer outras coisas, e aí isso acaba desfocando, né? Então, realmente, acho que essa questão do bootstrap aí, quando você tem um crescimento rápido, igual a gente teve a sorte de ter aqui, foi muito bom, porque a gente saiu das empresas que a gente trabalhava antes, né, com um certo colchão ali, mas também era um colchão limitado. Então, a gente entendeu que a gente se planejou, falou, cara, são 6 a 9 meses que a gente vai ficar, né, sem diminuir padrão de vida, sem nada, se dedicando 100% ao negócio, e por sorte deu certo, né? Mas acho que isso é um ponto que todo founder tem que ter na cabeça de, cara, até quanto tempo ele suporta isso, senão acaba virando aquele negócio que não traciona nunca, né? Pô, e mudando aí para o próximo tópico e último também, né? Estamos chegando aí meio-dia, todo mundo quer almoçar, a discussão tá legal pra caramba. Mas isso é uma coisa que, cara, me chama muita atenção. Que assim, startup que fatura 500 mil por mês no Bootstrap hoje em dia é invisível. Mas a que capta 5 milhões sem cliente vira capa da Exame. Cara, isso é muito real. Eu, pelo menos, tenho essa sensação e eu fico meio puto. Eu falo assim, cara, olha isso, fica saindo um monte de matéria, não sei o que, capta 20 milhões, capta 50 milhões. Esses tempos eu fiquei sabendo de uma startup que captou 20 milhões, né?
e saiu com várias notícias. Eu falei, pô, os caras devem estar voando, né? Deve estar com puta caixa. Eu fui descobrir que a gente já faturava quase que o dobro dos caras, por exemplo, né? Então, acho assim, animal, cada startup tem sua estratégia, acho animal quem está na perspectiva de captar, fazer um negócio grande, acho que não tem certo ou errado, mas acho que na ótica de mercado, tem muita empresa gerando um baita de um caixa, né? E, pô, indo no bootstrap, até o César da Pipe Run estava aí esses dias, e eles foram num caminho bootstrap, eu acho animal, porque eles construíram uma empresa num mercado mega complexo no bootstrap, estão gerando caixa, e muitas vezes fica menos em evidência, por exemplo, que outras empresas estão entrando no mercado agora e estão com um fundador de segunda, terceira vez que tem mais facilidade de captar forte, e na realidade, né, a empresa ainda nem está faturando, ou está faturando muito menos e conseguiu captar num múltiplo bizarro só pelo nome da pessoa, né? Então, não sei se vocês também têm esse sentimento de que hoje no mercado parece que é mais valorizado a empresa que capta do que aquela empresa que efetivamente está com resultado operacional excelente, né? Matheus, cara, a gente está com fluxo de caixa positivo desde o nosso primeiro ano. Nós vamos fazer um lançamento global agora. Fizemos um movimento contrário, a gente lançou território nacional, a gente ganhou escala dentro do país, assinamos um puta contrato nos Estados Unidos, e eu falei, porra, cara, preciso noticiar isso. E fui procurar canais de notícia. Mano, cara, ninguém quis contar a história. Eu conheço startup aqui que está rodando queimando dinheiro na terceira rodada, e os caras saem direto, pô, na exame, saca? É muito frustrado, cara, muito frustrado com isso. Cara, é sinistro. A gente também, né, já tentou várias vezes, a gente pegou assessoria de imprensa e tudo mais. A gente está com muito logo relevante, né? Tipo assim, pô, talvez GetDemo hoje seja uma das plataformas aí, vem de mercado de SaaS que mais tenha logo que account de tecnologia hoje. E a gente tentou já ir numa linha de alguém que topasse, né, mostrar que, pô, as maiores empresas de tech do Brasil estão contratando startup, né? Estão indo em empresas. Isso é uma realidade que, pelo menos na minha experiência, que há 5, 6 anos atrás não existia. Empresa grande só comprava de empresa grande. Era muito difícil uma empresa grande comprar de uma startup. Tanto por questões, né, de segurança da informação, de nome, mas hoje em dia isso não está mais acontecendo, porque as startups estão conseguindo inovar, estão conseguindo ir no nicho, que a empresa grande ela precisa comprar da startup porque o player grande não tem para oferecer isso para ela ainda. E a gente sentiu a mesma coisa que você, Fábio. Então, cara, todo mundo quer noticiar investimento. E até uma galera desses órgãos de imprensa aí falaram, cara, mas o que bomba hoje como matéria é trazer número. Eu preciso trazer 50 milhões de investimento, 500 milhões de não sei o quê. Não adianta nada trazer uma notícia como essa. Eu falei, cara, nossa, que bela bosta. Boa. Não sei se mais alguém aí quer complementar alguma coisa, mas, pô, pessoal, animal o bate-papo. Só essa parte mesmo, né, Matheus? Assim, o que o Fábio passou, a gente também passou, né? Quando teve mudança de sociedade, teve expansão, teve projeto internacional. O pessoal aqui, principalmente aqui da mídia do Sul, eles queriam sempre cobrar, né? Os portais especializados, não, mas não é venda, não é investimento, a gente não divulga sem custo. Aí era sempre cobrar, aí tem que ter assessoria de imprensa, e aí, cara, não. Eu vou dizer que assim, ó, a gente se acostuma, né? A gente tem a questão da vaidade e tudo, de que, poxa, é bacana, né? Quem não gostaria de aparecer? Mas aí você começa a fazer os seus cases, começa a ser reconhecido pelo próprio mercado, começa a ser melhor do que pela parte do jornal, né? Que é simplesmente a matéria, né? Então, mas é muito real isso aí. Será que não é mais ego, né? Então, se tu parar para analisar, até na questão do investimento, a gente quer o ego, a gente quer fazer o nosso negócio no fim lá dar certo, crescer com saúde, né? Então, muitas vezes a gente acaba, é um desafio também, né? Lidar com o ego e querer estar ali na capa da revista, querer estar na capa do jornal, querer ter mais conhecido, mas no fim, como está a saúde da tua empresa lá atrás, que é o que realmente importa, né? Então, acho que tem essa questão do ego, tanto lá na questão do investimento, né? Obviamente, não em todos os casos, mas muitas vezes a gente se deixa levar pelo ego. E também na questão mais midiática,
né? Mas por trás, de fato, como é que está esse negócio, né? É só mídia? É realmente algo que está ali fazendo a diferença, crescendo saudavelmente, né? Não, total, é muito ego. E a gente, como fundador, também fica suscetível a isso, né? Todo mundo quer aparecer, é fato, mas é engraçado que a galera realmente só dá atenção para essas métricas de investimento, né? Pelo menos na mídia comum, você só vai conseguir aparecer se você captar uma rodada grande ou você vender uma empresa por um volume gigantesco, né? Mas, pô, é animal, porque hoje, pô, eu sinto com muito founder, etc., né, de empresa tech, e eu conheci muita empresa, por exemplo, o próprio caso do Fábio aí, a Rai. A Rai é animal, eu não conhecia, né, antes deles virarem clientes. Puta empresa animal, crescimento tal, sem um monte de rodada. Cara, a galera realmente não aparece muito na mídia esse tipo de coisa, né? Então tem muita empresa hoje que eu vejo que tá gerando um caixa bizarro, puta resultado, e acaba não aparecendo tanto em mídia tradicional por conta disso, né? Mas acho que é normal também, são coisas aí que a gente já entende que o mercado segue nessa linha, mas as cabeças estão mudando também, né? A gente mesmo fala que antes o mais legal era você aparecer captando, era a pergunta que todo mundo fazia, e agora aqui a gente está em 35 founders basicamente nessa reunião, e eu estou sentindo que hoje o viés está muito mais defendendo o bootstrap do que o viés de captar a qualquer custo, né? Então foi bem legal essa discussão aí. Boa, é isso, galera. Ô, Matheus, tu vai compartilhar esse material conosco? Porque, pô, tem os dados bem interessantes desses 3 que a gente conseguiu passar aqui. Boa, vamos compartilhar sim, vamos compartilhar também um resumo aí da discussão, os principais tópicos, tudo isso vai sair ali tanto no e-mail quanto na página do LinkedIn aí da comunidade, e bora para a próxima aí, pessoal, tá legal pra caramba aí as discussões. Fala aí, Daniel, acho que... Ô, Matheus, deixa eu te fazer uma pergunta. Pergunta para todos, claro, né? Mas que contradiz um pouco isso daí. Por um lado, o mundo, né? A gente sempre foi vaidoso, né? E como a gente não pode ficar divulgando por aí, como as empresas não podem ficar divulgando por aí cap table, faturamento, churn, uma coisa que vai bonito para a mídia quanto foi captado. E isso daí sempre agita o mercado, né? Porque cria a expectativa de que vão criar um monstro. O cara acabou de captar 5 milhões de dólares. Aí, bom, quem é concorrente sabe que às vezes o cara não tem nenhum cliente. Mas isso gera uma bagunça, inclusive com seus próprios clientes. E aí, quando houve uma reprecificação, um entendimento de risco novo no mercado, né, uns 3 anos atrás, o Y Combinator, enfim, todos os bancos, taxas de juros no mundo inteiro, a gente viu os múltiplos de venture capital caindo bastante. Né? Pô, a minha empresa fez a primeira e única rodada em 2021. Alguns anos depois, ela fatura algumas vezes o que ela faturou e o valuation, se eu vacilar, vai ser igual. Né? E isso daí contradiz um pouco, deveria contradizer esse hype do venture capital, porque o ponto é, e a gente, abrindo a segunda rodada, a gente tem tido boas conversas, onde são elogiados o fato da gente estar simplesmente brequivado, o que na minha cabeça de startup de cabelo branco, isso daí era uma obrigação minha. Gente, eu sei que não, tá? Existem várias teorias do scaling, existem várias atuações no mercado, abordagens que podem ser mais agressivas, mas o que a gente optou foi algo que se assemelha um pouco ao bootstrap. E aí, o que a gente faz, né? Porque os fundos, eles estão esperando founders extremamente agressivos para queimar a caixa, independente de qual montante, queimar em 18 meses, ou eles estão esperando agora uma mescla, dado que eles não querem ninguém muito conservador, porque o conservador vai conversar com o Pronamp e etc., linhas tradicionais de crédito, mas algo que também seja menos arriscado, dado que taxas de juros também conseguem oferecer boas rentabilidades sem risco nenhum. E aí? Caraca, essa pergunta tinha que ter alguém de VC aqui para responder para a gente, né? O que eles estão esperando, mas, cara, eu acho que, obviamente, né, num cenário em que os juros tá alto, o apetite de risco ele diminui muito mais, né? Porque você está com o dinheiro na renda fixa e pelo menos você tem uma garantia que, sei lá, em 2 anos e meio, 3 anos, você vai, sei lá, dobrar o dinheiro praticamente. Mas eu vejo também
pelo menos, né, nas conversas que eu tenho tido, né, com VCs, porque obviamente sempre estou conversando, por mais que não esteja buscando captar necessariamente, também com a galera que está captando, é que hoje em dia o VC está querendo muito mais segurança do que ele queria antes. Digo assim, ele está buscando empresas que estão mais estruturadas. Então, antes se captava com PPT e bastava você ser ali um second time founder, muitas vezes, ou então, né, podia ter uma ideia disruptiva ali logo no início e eles tinham mais apetite de colocar. Eu tenho percebido que a galera já está buscando empresas que já têm canais bem definidos, né, já tem uma estrutura de vendas, uma maquininha de vendas rodando efetivamente e já consegue comprovar algum tipo de resultado. Mesmo que não seja um resultado operacional positivo necessariamente, mas que consiga garantir que exista uma demanda, né, exista um cliente que fica dentro de casa, e por aí vai. Então, pelo menos na minha ótica, o que eu tenho visto é que eles têm se preocupado em pegar empresas que tecnicamente já se provaram que têm capacidade de vender e atender o cliente e que precisam de um combustível para ir para o próximo nível. Pelo menos minha percepção é o que mudou de alguns anos para cá, que a galera está buscando um pouco mais de confiança e sendo muito mais diligente em relação aos números, ao invés de, né, investir em ideias aí malucas, mas é pelo menos a minha percepção. Ninguém tem uma percepção diferente aí? Boa. Então é isso, galera. Acho que está todo mundo com fome aí. Queria agradecer todo mundo aí por participar. Pô, a discussão foi animal. Uma galera aí, porra, que já construiu coisa pra caramba. A gente vai anunciar a próxima roda, tá, galera? Então a gente espera todos. Vai ter gravação, vai ter resumo dos principais pontos que foram discutidos. Então tudo isso vocês vão receber por e-mail aí no e-mail da comunidade. Também vai sair ali no LinkedIn também, as principais frases que foram faladas. Vai ter um compilado bacana do conteúdo também. E é isso, pessoal. Então espero vocês aí no próximo papo. E vamos nessa, que temos muito que construir aí. Valeu, pessoal. Valeu, gente. Valeu, pessoal. Até a Falou, próxima. tchau. Falou, pessoal. Abração. Valeu. Bom